Olá, amigos. Com grande alegria que mais uma vez nos encontramos para a recapitulação da lição da Escola Sabatina, nosso projeto Pão Diário mesmo, né? Diariamente estamos recebendo o poder do Espírito Santo através da leitura da lição. E uma vez na semana, então, nós separamos esse tempo para esse bate-papo, para recapitularmos a lição que estamos estudando durante esse trimestre. E hoje é um dia de festa, porque nós estamos encerrando a lição do trimestre, nós estamos na 13ª lição do trimestre. A partir da semana que vem, nós vamos estar estudando a nossa próxima lição, a lição que tem como título Vida, Morte e Eternidade. Você pode estar adquirindo a sua nova lição no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Entra no site, veja ali as orientações para que você possa, então, estar acompanhando essas lições que vão estar permeando os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando também que a Escola Sabatina está completando 170 anos desde a sua inauguração. Simplesmente são lições fantásticas, então faça a sua aquisição. Ok? Ou vá na igreja adventista mais próxima da tua casa e veja ali com os membros da igreja como é que tu pode fazer para estar, então, adquirindo a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre. Aproveitando que, então, é a 13ª lição e a última lição, mais uma vez, eu quero agradecer a você pela parceria, né? A parceria de todas as semanas. Esse projeto foi feito pensando em você, né? Deus sabia que nós estaríamos separando esse tempo aqui para esse bate-papo, e Deus tem nos abençoado simplesmente de uma maneira fantástica, né? E agradecer aquelas pessoas que participam de maneira direta, né, desenvolvendo esse trabalho. Ao irmão José Martins, que é responsável ali pela colocação do vídeo ali no YouTube, né? Pelo Gabriel Mello, agradecer ao Gabriel Mello, que também participa através das canções. Muito obrigado pela parceria, que Deus os abençoe nesse trabalho que é para a honra dele, né? E, enfim, nossa 13ª lição, e você, sem dúvida alguma, você, que toda semana está conosco, e os seus comentários, sem dúvida alguma, enaltecem o trabalho, nos fazem entender, perceber que realmente é um projeto que nasceu no coração de Deus, né? Tem sido realmente uma inspiração, uma grande bênção. Mandar também um abraço para o meu irmão pastor Exinaldo Pereira, né? Não pôde estar conosco no desenvolvimento do trabalho, mas sem dúvida alguma tem sempre uma voz ativa, tem sempre orado por nós nesse trabalho, e o nosso muito obrigado aí, né? Lição de número 13ª para a conclusão desse trimestre, ela tem como título Cristo no Crisol. E nós vamos, nesse momento, pedir que Deus nos abençoe, nos oriente, nos ilumine, através do Espírito Santo, para a compreensão da mensagem desse dia. Feche teus olhos, cubra a tua cabeça, oremos a Deus. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nesse momento vamos recapitular a lição da Escola Sabatina, que estudamos durante esta semana. Queremos pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo, perdão os nossos pecados, para que nós compreendamos exatamente o que o Senhor quer dizer para cada um de nós na conclusão dessa lição. Nós te agradecemos por todas as lições que aprendemos durante esses 3 meses, e queremos concluir hoje já te agradecendo pelas bênçãos recebidas, pelas lições aprendidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como dito, crisol, Cristo no crisol, né? Até rima, podemos dizer assim, né? Que coisa, a lição está concluindo, assim, podemos dizer, com chave de ouro, depois de passarmos 3 meses falando a respeito dos benefícios que nós temos por passarmos crisol, depois de passarmos crisóis, né? Depois passarmos 3 meses aqui falando que realmente são coisas que nos angustiam, que nos entristecem no primeiro momento, mas que tem o objetivo de conseguir para nós um caráter transformado para a vida eterna, né? Agora está concluindo a lição aqui falando do maior crisol que alguém já foi chamado a suportar, né? O maior crisol que um ser humano, que uma pessoa foi chamada a suportar, e esse foi o crisol de Jesus, né? Nós já argumentamos aqui que Jesus Cristo, ninguém passou uma tribulação, ninguém passou um crisol, nunca alguém passará um crisol semelhante, palidamente parecido com o que foi enfrentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né?
Diga-se de passagem, essas provações que Jesus Cristo passou, em algum momento acabam até se confundindo com as tentações, né? E por que eu estou dizendo isso, né? É porque provação é uma coisa, tentação é uma outra coisa, e a profecia diz que Jesus Cristo tinha e tem poderes divinos quando estava aqui nessa terra, e a maior tentação que Jesus Cristo teve, que nem eu nem você nunca teremos, é que Jesus Cristo foi tentado a usar os seus poderes divinos para benefício próprio, e se ele fizesse isso, ele estaria longe do desagrado do Pai, né? E Jesus Cristo era 100% homem, mas também era 100% Deus, mas para que pudesse ser o nosso sacrifício perfeito, ele deveria passar o crisol não por sua divindade, né? Enfrentar as tentações e as provações, não por sua divindade, mas passar como homem, sentir na pele como homem, para que, como está em Hebreus capítulo 4, verso 16, ele pudesse ali ser o nosso intercessor num segundo momento, quando subisse ao céu, né? Bom, o verso para nosso pano de fundo aqui, né, o verso para memorização, ele se encontra no livro de Mateus, no capítulo 27, o verso ao 46, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Por volta de 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Você pode estar lendo aí na parte de sábado, se você não estiver aí, a tua lição, você abre a tua Bíblia no livro de São Mateus, então, São Mateus, no capítulo 27, versículo 46. Então, por volta das 3 da tarde, Jesus Cristo clama, né? Jesus Cristo clama em alta voz, né? Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desampara, né? A profecia diz que todos os pecados do mundo foram colocados sobre Jesus, né? Cada um de nós somos responsáveis, podemos dizer assim, pelos nossos pecados. Nós carregamos nos nossos ombros os nossos pecados, e quando aceitamos a Jesus, lançamos sobre Jesus, mas Jesus Cristo, naquele momento ali, no seu último dia, nos seus últimos momentos de vida, estava sobre os seus ombros, estavam sobre os ombros de Jesus, os pecados de todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos. E a profecia diz que o pecado faz uma separação entre nós e Deus, Isaías 59, no versículo 2, né? O pecado fez uma separação entre Jesus e o seu Pai, né? E isso causou tremenda angústia no coração de Jesus, né? Cristo nunca havia se separado do Pai, né? Mesmo quando estava aqui nessa terra, por não ter pecado, ele sentia a presença do Pai de uma maneira muito vívida sobre ele, né? Ele sentia a aprovação do Pai em cada ato de sua vida enquanto ele esteve aqui na terra. Mas quando chegou o momento de depor a vida como sacrifício pelos pecados do ser humano, né? Todos os pecados sobre si, houve uma ruptura, uma separação entre Deus e seu Filho, né? E isso causou, sem dúvida alguma, uma terrível angústia em Jesus Cristo. Isso causou em Jesus Cristo temor de nunca mais poder ver o seu Pai Todo-Poderoso. A profecia diz, na parte de sábado, né, que o responsável, digamos assim, o responsável por essa tragédia, né, na vida de Jesus, foi a liberdade que o próprio Jesus deu aos seus filhos, aos seres humanos, né? A vida dos seres humanos era muito cara, muito rara, muito preciosa a Jesus, né? Jesus não nos fez como robôs, né? Ele fez os seres humanos com liberdade de escolha, e ele sabia que essa liberdade de escolha, né, com essa possibilidade de escolher, faria com que seus filhos, infelizmente, se separassem dele, né? E aí vem a pergunta, por que Jesus Cristo não nos fez, então, como robôs? Exatamente porque ele respeita você, exatamente porque ele respeita a mim, né? Ele quer que nós tenhamos opiniões, nós sejamos seres inteligentes e entendamos todos os entendamos todo o seu amor, todo o seu projeto, digamos assim, de vida para cada um de nós, né? Deus não quer que nós o sirvamos pela força, mas sirvamos e obedeçamos por amor, né? E mesmo sabendo que o ser humano iria, infelizmente, pecar, um plano já havia sido estabelecido para o resgate do ser humano, quando esse, infelizmente, viesse a pecar.
E no capítulo 13 do livro de Apocalipse, verso 8, diz que ali, desde que o ser humano havia sido criado, até mesmo antes que o ser humano houvesse sido criado, o Cordeiro de Deus iria morrer para resgatar o ser humano que infelizmente faria escolhas erradas, né? E com isso seria réu de morte eterna, né? Bom, na parte de domingo, falando assim a respeito dos primeiros anos, e a verdade é que nós não temos grandes notícias a respeito dos primeiros anos da vida de Jesus, né? Mas o guia da missão está nos orientando a lermos Lucas, o capítulo 2, a lermos também Mateus, o capítulo 2, e eu falo para ti, para que você possa também estar lendo o livro de Marcos, onde fala a respeito da infância, podemos dizer assim, dos primeiros dias de Jesus, né? E esses livros ali estão nos orientando, né? O capítulo 2 do livro de Lucas, e o capítulo 2 do livro de Mateus, estão nos orientando a respeito dos primeiros anos da vida de Jesus, né? Nós não temos muita notícia, mas algumas coisas que nós sabemos é que Jesus, quando nasceu em Belém da Judéia, ele não tinha um lugar para reclinar a cabeça, né? A cidade estava tomada por pessoas que vinham participar das festividades da Páscoa, né? E Jesus Cristo, no ventre da sua mãe, próximo à da luz, não tinha lugar para poder nascer, né? E foi recomendado, então, que foi recomendado aos pais de Jesus que fossem a um estábulo, né? E no estábulo ali Jesus Cristo nasceu e foi colocado numa manjedoura, né? Nós não temos muitas notícias a respeito da infância de Jesus, mas nós sabemos que reis magos vieram do Oriente para poder ver o bebê que havia nascido, o Senhor que havia nascido, né? Enquanto eles estavam despertos, a cidade toda estava dormindo, né? E não sabia que o Redentor do mundo havia nascido, né? Nós não sabemos todas as coisas com relação à infância de Jesus, mas nós sabemos que Herodes, então, tensionou matar a Jesus assim que ele nasceu, né? E mandou matar crianças de 3 anos abaixo, durante 3 anos ali também, né? Não temos muita informação com relação à infância de Jesus, mas sabemos que era uma infância muito pobre e que Jesus Cristo, aos sete dias de vida, foi levado ao templo e seus pais, que não tinham recursos financeiros, ofereceram uma oferta que era a oferta dos pobres, né? 2 rolas e uns pombinhos ali, né? Eles ofereceram como agradecimento pelo nascimento do Salvador do mundo. Nós não temos muita notícia com relação ao nascimento, à vida, infância de Jesus, mas nós sabemos então que por orientação do anjo, ele foi enviado ao Egito, né? E depois que foi enviado ao Egito, depois de passar tempos no Egito, Jesus Cristo voltou com seu pai por orientação também de um anjo, né? Então, nós vemos os primeiros anos da vida de Jesus, realmente já começa num trisal terrível, né? Podemos dizer assim, né? Correndo daqui para lá, sem recursos financeiros, pessoas pobres, né? E quando ele volta do Egito, ele vai morar ali também na cidade de Nazaré, né? Cidade de Nazaré, que ficava na Galileia, e mais uma vez era um lugar de pessoas pobres, de excluídos da sociedade, né? Se fosse nos dias atuais, aqui no Brasil, nós podemos dizer que seria uma comunidade, né? Um celeiro de crimes, né? No caso de Nazaré, que ficava na Galileia, né? Um celeiro de crimes, um lugar em que os pobres e os excluídos sociais, pessoas que viviam à margem da sociedade, né? Viviam, né? Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, você que de repente vive ou já viveu por esses lugares difíceis de conviver, né? Por causa de crime, de droga, por causa de brigas, etc. e tal, por causa de saneamento básico, recursos escassos, que não tem uma iluminação suficiente, enfim, né? Onde as ruas são sombreadas, né? Belém da Judéia ficava também num morro de difícil acesso, enfim, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, né? Ele sabe o que você passa, né? Ele sente o que ele sentiu o que você sente, né? E quando você ora pedindo a Deus que mexa alguma coisa para que você possa ter um ambiente melhor para morar, né? Sem dúvida alguma, ele vai fazer com que o ambiente onde você está seja um ambiente iluminado, porque a presença dele vai estar contigo, mas ele pode te dar, sem dúvida alguma, recursos para sair desses lugares com mais dificuldades, porque ele sente, ele sabe exatamente o que você passa,
tá certo? Ele sabe exatamente o que você passa. Então, parte do domingo falando aqui dos primeiros anos da vida de Jesus Cristo, né? Nós não temos muita notícia a respeito dos primeiros anos da vida de Jesus Cristo, mas a gente lembra que depois, aos 12 anos de idade, ele vai ao templo, né? Participar também de uma festividade da Páscoa, né? E quando ele vê ali o sacerdote para matar o cordeirinho, sente um grande arrepio, ele entende que ele seria um dia o poder de Deus que tiraria o pecado do mundo, né? E, enfim, você pode estar lendo todas essas histórias no capítulo, nos livros de Lucas, no livro de Marcos e no livro também de Mateus. Ok? Mas vamos avançar aqui na parte de segunda-feira, falar a respeito de desprezado e rejeitado. E interessantíssimo o que nós temos aqui na tarde de terça-feira, né? Pelo fato de Jesus Cristo morar em Nazaré, né? Na Galileia, né? Lugar, como nós citamos, de difícil convivência, lugar de pessoas pobres que viviam à margem da sociedade, né? Mesmo Jesus Cristo fazendo as curas e libertações que ele começou a fazer no seu ministério, mesmo assim, algumas pessoas ainda achavam inacreditável que Jesus Cristo, que esse fosse possivelmente, talvez, o Messias. Não era possível que o Messias viesse de um lugar horrível como aquele ali, né? O próprio Natanael, quando foi chamado por Filipe para vir a Jesus, porque Filipe disse, olha, nós encontramos o Messias, e ele veio de Nazaré, né? E veio da Galiléia, né? O próprio Natanael olha para Filipe e diz assim, olha, mas será que pode vir alguma coisa daquele antro de podridão ali? Podemos dizer assim, né? E Mateus, capítulo 12, versículo 24, versículo 22 ao versículo 24, e também em Lucas, capítulo 4, o versículo 21 ao versículo 30, nós vamos dar uma resumida no que está dizendo aqui esses textos, mas vocês podem estar lendo da sua Bíblia aí, né? Mateus, capítulo 12, o verso 22 e o verso 24. Na verdade, eu vou ler com vocês, abram aí, Mateus, capítulo 12, e o versículo 24, versículo 22 ao versículo 24, vamos ver o que diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? O versículo 12 diz assim, ora, deixa eu ver, capítulo 12 do livro de Mateus, o versículo 22 ao versículo 24, assim diz a Bíblia. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia, é esse porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios pelo poder de Deus, mas sim pelo poder dos demônios, né? Interessante o que está no versículo 23, né? As pessoas, sabendo das origens humildes de Jesus, diz assim, mas esse que faz curas, libertações, que dá vista ao cego, que faz o mundo, fala, esse porventura pode ser filho de Davi? Esse será que porventura é o Messias? Não poderia ser, porque como é que o Messias viria de uma cidade horrível como aquela, né? Possível que eu esteja falando para alguém que seja discriminado porque mora de repente numa comunidade, né? E tem dificuldades às vezes de falar para as pessoas onde moram, etc. e tal, né? Às vezes correspondência é difícil de chegar na sua residência, às vezes você compra um móvel e é difícil de chegar à tua casa, as pessoas têm preconceito contigo por causa disso. Quero te dizer que Jesus Cristo sabe exatamente o que você passa, né? Mas melhor do que saber o local que você mora é saber quem você é. E Jesus Cristo sabia que ele era o Filho de Deus, né? Que iria tirar o pecado do mundo, né? Independente do lugar onde você está, você é um filho de Deus, e os olhos de Deus estão sobre você, independente do lugar que você mora, né? Em Lucas, o capítulo 4, do verso 21 ao verso 30, nós não vamos ler, você pode fazer a sua leitura aí, que é uma leitura um tanto quanto extensa, mas a Bíblia diz assim que Jesus se deu a conhecer, né? Jesus se deu a conhecer logo após o início do seu ministério, né? Jesus Cristo já era famoso, voltou para a sua cidade natal, e se deu a conhecer, né? Foi ao templo, sentou-se com o livro do profeta Isaías,
E você pode ler o capítulo 53 de Isaías também. Jesus Cristo começou a ler todas essas coisas, e depois que Jesus Cristo leu todas essas coisas, falando a respeito da missão do Messias, ele sentou-se, os olhos de todos estavam fitos nele, e ele disse: olha, hoje se cumpriu essa profecia. Em outras palavras, eu sou esse que Isaías está descrevendo ali. E as pessoas que estavam admiradas porque ouviam Jesus falar, uma vez que ouviram ele dizer essas coisas, menos a sabendo de sua fama, ficaram terrivelmente irritadas contra Jesus, né? E Jesus Cristo foi expulso do templo. Olha que coisa absurda. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, sendo expulso da sua própria casa. E um detalhe, a profecia diz que tentaram jogar Jesus Cristo num precipício, né? E se não fosse anjos do Senhor que tiraram Jesus Cristo do meio da multidão ali, ele teria sido precipitado num despenhadeiro. Teria sido assassinado, né? Desprezado e rejeitado. Interessante que Isaías falava que era o mais desprezado, o mais rejeitado, e dele as pessoas não fizeram caso, né? É bem verdade que isso é um pouco mais para frente, no término da sua missão nessa casa, mas Jesus Cristo sabe o que ia ser desprezado, né? Em Mateus, no capítulo 23, o versículo 37, está falando a respeito do sentimento de rejeição, né? O texto, a pergunta 4 diz assim: o que esse texto de Mateus 23, 37, né, nos diz sobre como Jesus se sentia com relação a ser rejeitado pelo seu próprio povo. Esse é um detalhe que faz toda a diferença, né? Você ser rejeitado por pessoas, talvez, que não te conhecem, as pessoas terem um preconceito absurdo por ti, porque elas não te conhecem, é uma coisa. Mas quando as pessoas que te conhecem te rejeitam, quando as pessoas que deveriam te dar todo um suporte, todo um apoio te rejeitam, realmente o teor, a dor é simplesmente insuportável, né? Então, abre a tua Bíblia aí no capítulo 23 do livro de São Mateus, no capítulo 23, nós vamos ler o versículo 37, né? Ou, de repente, seria o sentimento de Jesus, né, com relação à rejeição que estava sofrendo. E no versículo 27, a Bíblia diz assim, Jesus Cristo dizendo: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados, né? Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês me rejeitaram, vocês realmente não quiseram, né? É interessante, né, essas palavras: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te são enviados. Era a última semana da vida de Jesus, né? Faltava um pouco para que Jesus pudesse ser morto como oferta pelos nossos pecados. A profecia diz que Jesus Cristo está indo para Jerusalém, era um pôr do sol fantástico, né? Jesus de longe vê a cidade, uma cidade maravilhosa, a cidade que era a menina dos olhos de Deus, né? E Cristo chora diante de um cenário simplesmente deslumbrante. E ele chora não por causa apenas da rejeição que ele sentia, que ele via, que ele sentia das pessoas para com ele, né? Mas também pela sorte da cidade. Jerusalém, Jerusalém é dita no meio de prantos, né? Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse tudo o que vocês vão passar, né? Se vocês soubessem tudo o que vocês vão passar por aquilo que vocês também farão a mim, né? Quantas vezes eu quis colocar vocês embaixo das asas, protegendo como as galinhas fazem com seus pintinhos, mas vocês simplesmente rejeitaram. Se vocês pudessem ver o que eu vejo, o que vai acontecer nas ruas de Jerusalém um pouco após a minha partida. Então, a rejeição de Jesus Cristo, né? O Cristo sentia profundamente, eu acredito, a lição nos orienta nisso, que Jesus Cristo sente a rejeição muito mais do que qualquer um de nós, né? Porque Jesus Cristo é puro. Jesus Cristo não tinha maldade, né? Nós, por sermos impuros, por sermos maus por natureza, nós temos um jeito de lidar com essas coisas, né? Nós temos experiência, podemos dizer assim, né? Experiência sentida de dentro para fora, né? Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo era puro, santo e perfeito, e com a majestade do céu teve que viver num lugar horrível, que era Nazaré, na Galileia,
teve que ser rejeitado por seu povo, e ele sentia essas coisas simplesmente de maneira muito profunda, muito triste. Eu quero te dizer uma coisa para você que talvez é desprezado, e talvez é humilhado, talvez por seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, não sei, pela sociedade, não sei. Mas quero te dizer uma coisa para você que de repente é desprezado e sente que as pessoas fazem mau juízo, fazem pouco caso de você. Jesus Cristo sabe o que você passa, porque ele também passou. Não pense que o seu crisol é o maior de todos os crisóis, que ninguém entende o que você passa, não. Jesus Cristo entende o que você passa. Ele passou pelo que você passa. Na parte de terça-feira vem dizendo Jesus no Getsemane. Eu gostaria de introduzir essa parte de terça-feira fazendo a seguinte reflexão contigo, né? Às vezes nós nos preparamos aí para alguns desafios da vida durante anos, né? Grandes desafios, quem sabe processo seletivo, quem sabe passar na FUVEST, fazer uma faculdade, nos preparamos, etc. e tal. E durante um longo período a gente pensa, olha, realmente eu estou tímido, eu não vejo a hora da coisa acontecer para realmente passar, e de repente diante daquela prova horrível, etc. e tal, de uma avaliação, você sabe o que eu estou dizendo, porque acredito, não, sem dúvida alguma, todos nós já passamos por isso. Você talvez tem pouca idade, uma hora vai passar, não tenha pressa, vai passar. Mas por vezes nós nos preparamos para esse momento crucial em nossas vidas, e quando esse momento chega, por mais que estejamos preparados, às vezes nós tememos e por vezes pensamos, olha, não vou conseguir. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus no Getsemane é mais ou menos isso que acontece com ele, né? Jesus Cristo não era um louco suicida que queria suicidar-se, não. E diante da morte, a alma de Jesus, né? Diante da morte, a vida de Jesus, diante da morte, Jesus Cristo recuou, né? E temeu, como ser humano, Jesus Cristo temeu, né? Em Lucas, no capítulo 14, o verso 34, vem falando a respeito de Jesus Cristo, né? Após a Santa Ceia, ter após a ceia do Senhor, né? Ter ceado com seus discípulos, ter feito ali a promessa da nova aliança em seu sangue, né? Jesus Cristo está saindo ali com seus discípulos para um lugar reservado, e eles saem da ceia cantando e etc e tal, mas em algum momento Jesus Cristo para de cantar e começa a angustiar-se. Os seus discípulos não querem perguntar porque temem, não sabem o que dizer, o que vão dizer para a majestade do céu. E Cristo esboça, então, as palavras, né? Capítulo 14, o verso 34 do livro de Marcos, você pode estar lendo aí, né? E Cristo diz, a minha alma está profundamente triste de aqui até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo, né? É doloroso, né? Nós lermos esses versículos todos, mas peço para que você abra a tua Bíblia, né? Capítulo 14 do livro de Marcos. Marcos, o capítulo 14, nós vamos ler 3 versículos, né? Marcos, o capítulo 14, o versículo é o 33 ao versículo 36. Vamos ver o que diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Versículo 33 ao versículo 36. E assim diz a Bíblia. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, os mais próximos de Jesus, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Verso 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste daqui até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantou-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora terrível. Verso 36. E dizia, Pai, tudo é possível a ti. Então passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Né? Jesus Cristo havia sido preparado desde os céus para passar por esse momento, né? De morte pelos pecados humanos, e agora ele estava diante desse momento crucial. Poucas horas antes desse momento crucial, e sua alma recuou diante da morte, como qualquer ser humano faria, né? Leva seus discípulos, deixa um grupo num canto, separa-se com Pedro, Tiago e João mais à frente, deixa eles ali e sai, e vai num lugar mais reservado. E embora você diz aí que
embora a Bíblia diga que Jesus prostrou-se, né? Se você ler com bastante carinho, continuar estudando, você vai entender que Jesus Cristo não apenas prostrou-se, né? Cristo mal conseguia falar. A angústia era grande, ele caiu, né? Depois de deixar Pedro, Tiago e João em algum lugar, e pediu para que eles orassem por ele. Jesus Cristo simplesmente caiu sobre o peso do pecado que foi colocado sobre ele, né? E começou a ouvir diante de Jesus todas as cenas difíceis que ele passaria nas ruas de Jerusalém, né? E isso foi um crisol realmente terrível, né? Esse crisol que Jesus Cristo estava passando no Getsemane. É interessante o que diz a Bíblia, né? Que Jesus Cristo diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o que Jesus Cristo está falando? Pai, realmente eu não quero morrer, né? Eu sei que eu vim para esse propósito aqui, mas chegou a hora e eu não quero morrer, né? Certa vez eu tive que escutar isso da minha mãe, que estava quase falecendo, né? E realmente isso é algo terrível demais de se ouvir. Minha mãe, na sua última semana de vida, olhou para mim e falou: Filho, eu não quero morrer. Eu, particularmente, não tinha poder para poder fazer com que minha mãe continuasse viva, mas, no caso, Deus tinha poder para fazer Jesus Cristo continuar vivo. Então, imagina você qual deve ter sido a angústia de Deus quando ouviu dos lábios de seu filho amado, né? Senhor, eu não quero morrer. Ele recua diante da morte, né? Essa era a vontade de Jesus: eu não quero morrer. Mas ele se submete a Deus e fala: mas seja feita a tua vontade. Eu não quero morrer. Em outras palavras, mas como não tem outro jeito do ser humano poder viver eternamente, seja feita então a tua vontade, nós possamos passar por esse crisol. E a profecia diz que Jesus Cristo havia sido o intercessor dos seus discípulos durante todo o seu ministério. Mas ele sentiu falta, precisou, aliás, do carinho e queria ouvir de longe, talvez, os seus discípulos orando por ele. Mas a profecia diz, o capítulo 14, verso 37 do livro de Marcos, que Jesus foi até eles e eles então estavam dormindo. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: será que você está passando um crisol terrível e está, de repente, precisando de um carinho alheio, de um carinho de irmãos, e parece que ninguém te entende, parece que as pessoas não oram por ti, parece que você está sozinho nesse crisol? Jesus Cristo sabe o que você está passando, porque nós acabamos de ver aqui, que ele também passou por esse crisol. Mas um detalhe curioso: a profecia diz, na verdade, é o capítulo 14, verso 37, né? Eu inverti aqui a leitura, mas abre a tua Bíblia ainda, na verdade você está com a sua Bíblia aberta ainda, no livro 14, o capítulo 14 do livro de Marcos, e no versículo 37, é isso mesmo, né? Voltando a shows do Nilo. Mas no livro de Lucas, o capítulo 22, o versículo 43, a profecia diz, você pode estar lendo aí, capítulo 14 de Lucas, vou abrir a minha Bíblia aqui também, desculpe, né? No capítulo 22 do livro de Lucas, capítulo 22 do livro de Lucas, o versículo é o 43, diz assim a Bíblia, né? Lucas, o capítulo 22, e o versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Nesse momento de dor e agonia que Jesus Cristo estava passando, no seu último crisol, ali, podemos dizer, próximo a encerrar a sua missão nessa terra, o anjo do céu desceu para acudir a Jesus, né? E essa mensagem de Deus para você, pelo crisol difícil que você está passando, parece que ninguém está se importando contigo, você olha para um lado para o outro, não vê simpatia de ninguém, parece que ninguém te entende, ninguém pode te auxiliar. A profecia diz que o anjo do céu está do lado de você aí, né? Jesus Cristo não deixa você passar por esse crisol sozinho, ele está com você aí nesse momento de crisol, mesmo que quando ele precisou, ele estivesse sem a companhia humana, né? Ele não tivesse o carinho humano, né? O anjo do céu desceu para estar com ele. Jesus Cristo desce dos céus para estar com você também nesses momentos de crisol. Na quarta-feira, e falando a respeito do Deus crucificado, isso é simplesmente discordante, discrepante, contraditório, né? Simplesmente um absurdo. Como é que Deus pode ser humilhado e pode ser morto, né? Algumas pessoas acabam não acreditando em Jesus porque dizem: olha, Deus não pode morrer, Deus não pode ser humilhado, Deus não pode sofrer. Então, se isso aconteceu com Jesus, realmente ele não era Deus.
mas Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem. E como homem, a parte de terça-feira diz que Jesus Cristo foi preso e foi açoitado de maneira terrível, né? E Jesus Cristo, por fim, foi crucificado, né? Foi crucificado, né? E a morte por crucifixão era a coisa mais terrível que o mundo antigo poderia ter inventado, né? Foi importado pelos romanos, embora alguns pensem que os romanos que são autores dessa espécie de punição, foram importados pelos romanos da Síria, né? Da nação da Síria. Mas, enfim, uma das coisas, um dos detalhes curiosos com relação à crucifixão, né? Era o momento que eles levavam que eles eram torturados, né? Chicoteados, etc. e tal, né? Eles eram chicoteados e, por vezes, as costas ficavam em carne viva e as fraturas eram expostas. Por vezes era possível ver as costelas dessas pessoas aparecendo ali, né? E, sem dúvida alguma, era uma coisa terrível. Um detalhe curioso também, que essas pessoas que eram julgadas, né? Toda a cruz, ela levava a medida das pessoas que iam ser crucificadas nela, né? As pessoas iam ser crucificadas nelas, então iria uma pessoa ali responsável pela feitura da cruz e tirava as medidas para poder fazer a cruz, mas ele não polia essa cruz, e essa cruz ficava cheia de farpas, etc. e tal, né? E agora você imagina com as costas todas estouradas, todas dilaceradas, tendo que colocar ali a cruz sobre as costas e essas pretas de pau ali, da madeira lascadas, entrando nessas carnes. Que situação terrível, né? Só de pensar já arrepia, só de pensar já dói, né? Mas foi exatamente isso que Cristo estava passando. E na parte de quarta-feira, peço para que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, o capítulo 45, Mateus, capítulo 27, no versículo 45, nós vemos o que diz a santa e poderosa palavra de Deus, Jesus Cristo ali no madeiro, né? Mateus 27, 45, assim diz a Bíblia: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a face da terra, né? Desde as 3 da tarde, desde o meio-dia, às 3 da tarde, houve trevas sobre a face da terra. E algumas pessoas dizem que Deus velou, né? Deus cobriu a terra para poder vir e estar diante do seu filho ali, né? Isso é um pensamento muito, muito significativo, né? Os animais voltavam para os seus estábulos, né? Os animais voltavam para o seu recôndito, voltavam para os seus lugares de descanso, né? Os animais estavam agitados, né? Alguma coisa estava acontecendo, e o que estava acontecendo era que Deus Todo-Poderoso, o Criador deles, estava morrendo. Os animais racionais sabiam disso, sentiam isso, mas os seres racionais não entendiam, mesmo com essas manifestações da natureza que estavam matando o autor da criação, né? O Deus da natureza, né? E no Mateus, capítulo 27, ainda, o versículo 50, peço para que você faça a leitura comigo. Mateus, capítulo 27, verso 50, diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se os montes, e abriram-se sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiam, né? Então, Jesus Cristo depõe a vida na morte, né? E Jesus Cristo se torna de fato, de verdade, o sacrifício. A terra treme e o véu do santuário se rasga de alto a baixo, né? Mostrando que agora nós tínhamos uma ligação direta a Deus, que não era através de um sacerdote humano, mas era através da pessoa de Jesus. O sacrifício havia sido aceito, né? Isso que nós vemos aqui a respeito de Deus crucificado na parte de quarta-feira, né? Parte de quinta-feira, para a conclusão do estudo dessa semana, do estudo desse trimestre, a parte de quinta-feira diz o Deus sofredor e os seus seguidores, né? E olha, enquanto nós vivemos esse mundo aqui, nós vamos passar por crisóis, né? Se o Madeiro Verde passou pelo que passou, se Jesus Cristo passou pelo que passou, imagina se nós iremos passar por algumas situações
difícil aqui nessa terra. Esse mundo jaz no maligno, e nós estamos aqui. Infelizmente, o destino de todo ser humano, com maior ou menor intensidade, é passar por dificuldades, por tristezas, por lutas nessa terra, né? Nessa terra aqui. E a Bíblia não nos promete algo diferente, né? Nós queremos concluir a meditação de hoje, a recapitulação da lição da Escola Sabatina dessa semana, fazendo algumas leituras. Eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 14, né? Livro 14 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 14, o versículo 22, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, né? Nós entraremos no reino de Deus, mas nós passaremos, sem dúvida alguma, por muitas tribulações. Ainda no livro de Efésios, abra a tua Bíblia no livro de Efésios, Efésios é o capítulo 1, e o versículo... Efésios não, desculpe, livro de Filipenses, o capítulo é 1, e o versículo é 29. Vamos ver o que diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Filipenses, capítulo 1, versículo 29, diz: porque vos foi concedido a graça de padecerdes ou de sofrerdes por Cristo Jesus, e não somente de crerem nele, né? Existem algumas pessoas que querem crer em Jesus, mas o padecer ou sofrer está fora de cogitação. Não, a Bíblia diz que é um privilégio também sofrer por causa de Jesus, né? Essa teologia barata que algumas pessoas vendem aí fora, olha, amigo, isso não é verdade bíblica. Você precisa estudar a Bíblia para que Deus te oriente, que infelizmente nesse mundo aqui nós passaremos por algumas situações bem difíceis, né? E em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 12, você pode estar na sua Bíblia, eu vou estar lendo aqui, diz assim: todos os que verdadeiramente querem fazer a vontade de Deus sofrerão, irão padecer os sofrimentos, né? Então, se você quer fazer a vontade de Deus, você vai sofrer algum tipo de situação, né? Então, essa teologia barata que talvez você ouviu por aí, eu não sei se de repente na igreja que você possivelmente frequenta, de que você aceita Jesus e nenhum mal te acontece mais, eu quero te dizer, em nome de Jesus, que isso não é verdade bíblica. Verdade bíblica é que o cristão passa por situações difíceis, sim, mas em Salmos 23, verso 4, diz que ainda que o homem ande pelo vale da sombra da morte, a certeza é que o Senhor vai estar comigo nestas situações, né? O Senhor estará comigo em toda e qualquer situação. E quando nós passamos por sofrimento, a lição de quinta diz assim, nós temos que ter duas coisas em mente. Uma primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós, né? Olha, eu estou sofrendo demais, eu não aguento mais. Olha, Cristo sofreu muito mais que você. Esse é um primeiro pensamento. O segundo pensamento é que, à medida que sofremos, devemos nos lembrar dos resultados do sofrimento de Cristo. Quando tu sofre, quando eu sofro, o que nós devemos lembrar é do resultado que nos foi garantido através do sofrimento de Cristo. E quais foram os resultados que foram garantidos? Na verdade, qual foi o resultado máximo que foi garantido? Quero dizer para você, abrir a tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 10, no versículo 28. Abra a tua Bíblia aí no livro de João, capítulo 10, e o versículo 28. Também está falando em Romanos, capítulo 6, verso 23, a respeito do salário do pecado. E também em Tito, o capítulo 1, o verso 2, vem falando de que Deus, que não pode mentir, nos prometeu a vida eterna. Mas eu quero meditar com você aqui no capítulo 10 do livro de João, o versículo 28. Olha o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém pode tirar você da minha mão. Que coisa simplesmente maravilhosa, né? Quando passamos por dificuldade que precisa, entre outras coisas, ficar na nossa mente, é que Jesus Cristo, diz o versículo 28, né? Jesus Cristo deu a vida eterna, e Ele nos garantiu a vida eterna, e que ninguém pode te tirar das mãos dele, e nem esses sofrimentos que você está passando aí, e nem os sofrimentos que possivelmente ele esteja passando, né? Sejam quais forem os nossos sofrimentos, temos a promessa da vida eterna, graças a Jesus, né? Por causa daquilo que Cristo fez, né?
Nossa experiência cheia de dor, decepção e perda não é mais do que um instante, um lampejo, em contraste com a eternidade que nos espera. É uma eternidade em um novo céu, em uma nova terra, por causa de Cristo e do crisol pelo qual ele passou, né? Em breve, ele verá os frutos do seu sacrifício e ficará satisfeito. Isaías, no capítulo 53 e o versículo 11, né? Ele verá o resultado do seu sacrifício e ele ficará satisfeito. Quando Jesus voltar a essa terra para buscar os seus filhos, ele vai ver a mim, ele vai ver a você, vai estender um enorme sorriso, vai abrir um enorme sorriso e vai dizer, valeu a pena. Ninguém pode te tirar das mãos de Deus. Quero me despedir com essas palavras para você. Cristo vai te ver quando ele voltar nas nuvens dos céus e vai pensar no seu sacrifício, vai olhar nos seus olhos brilhando com grande amor para com ele, vai dizer, realmente valeu a pena. E você também vai dizer, valeu a pena. Quando participar das bem-aventuranças no céu, tudo aquilo que Jesus Cristo fez para você, e pensar nos crisóis que você passou aqui nessa terra, que eu passei aqui nessa terra, nós olharemos para todas aquelas belezas e vamos dizer, realmente valeu a pena. Certo? Que Deus nos abençoe para que tenhamos esse pensamento de nunca esmorecermos, mas de permanecermos firmes no Senhor, né? Quero me despedir de você agora com uma oração, que Deus nos prepare para o próximo trimestre das suas lições. Feche seus olhos, curva a tua fronte e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pelas lições que aprendemos durante esse trimestre. Queremos te pedir que desde já o teu Espírito Santo esteja nos preparando para as lições que virão. Muito obrigado porque o Senhor passou o máximo crisol com Jesus. O Senhor passou o máximo crisol para nos salvar. O Senhor temeu diante da morte, mas o seu amor para conosco, que venceu o temor da morte, e o Senhor foi até o fim para nos resgatar. Que nós possamos ter sempre isso em mente, que o Senhor foi até o fim para nos salvar. Nós possamos ter isso em mente também. Irmos até o fim, até as últimas consequências para te servir e um dia poder vê-lo voltar nos nuvens dos céus, estando do lado certo, ao lado do Senhor. Nos prepara para teu dia. Fique conosco. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até uma próxima recapitulação da lição da Escola Sabatina. Forte abraço. Amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, e vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã,
pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, Ele vive. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos segura está.